Olá, tudo bem? Estou aqui hoje a pedido de alguns clientes, a pedido de alguns amigos, a pedido de alguns colegas da psicogenealogia, a pedido dos amigos do Instagram, para falar um pouquinho do que eu penso, Letícia, penso sobre o coronavírus. Essa posição não é uma posição da escola de psicogenealogia, não é uma posição oficial do LIS, é apenas um pensar muito pessoal meu, que eu queria compartilhar então com vocês e com aqueles que me pediram o que eu penso, ou o que eu penso enquanto professora de psicogenealogia sobre o que nós estamos vivendo neste momento, nessa pandemia, né, nessa loucura que estamos vivendo nos dias de hoje. Bom, num primeiro momento eu queria dizer para você que nós somos um ser integral, corpo, mente e alma. Quando nós abordamos isso na formação, quando nós trabalhamos isso de forma terapêutica, quando nós trabalhamos também a biopsicogenealogia como uma ferramenta complementar ao tratamento de saúde, porque nós direcionamos o nosso olhar para a causa emocional das enfermidades, nós analisamos o ser humano de uma forma integral, corpo, mente e alma. Bom, então partindo do pressuposto de que você está tomando todos os cuidados em relação ao seu corpo, nós estamos nos alimentando. A pergunta para você é: você está se alimentando bem? Porque se nós estamos em equilíbrio, se nós estamos olhando para nossa alimentação, nós nos tornamos menos vulneráveis. Então, partindo do pressuposto de que você está se alimentando bem e de forma saudável, se você está dormindo bem, e às vezes você pode me dizer, mas Letícia, como dormir no meio de todo esse caos, né? E a gente já vai falar sobre isso. Porque realmente quando a gente está acionando um sistema de alerta, muitas vezes nós não conseguimos dormir. Então é importante que a gente tenha horas de sono, que a gente tenha uma boa alimentação e também que a gente tenha, por óbvio, e isso não só nesse momento, mas sempre, a higienização do nosso corpo, né? E dos nossos objetos pessoais, principalmente o telefone, que está sempre nas nossas mãos, o tempo inteiro, inclusive no banheiro. Então, lembre-se de higienizar também o seu telefone. Bem, eu tenho percebido que nós estamos vivendo um momento de muito medo. Além de nós olharmos para o ser humano integral, então corpo, mente e alma, nós precisamos olhar para o nosso entorno. O que você está consumindo, não só então consumindo em termos de alimento, mas o que você está consumindo de informação na mídia, na televisão, né? Nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, no YouTube, nos teus grupos de amigo. Que tipo de alimento emocional você está consumindo? Por que eu te digo isso? Porque o nosso cérebro é trino. Então, nós estamos aqui. Já parto do pressuposto de que você já está cuidando do seu corpo, já está tomando o seu própolis, já está fazendo o seu trabalho, né? Tem muitas receitas bacanas para a gente viver o dia de hoje, clorela, kefir. Você está trabalhando no teu sistema imunológico. Aqui em casa a gente está tomando e sempre tomou geleia real, suco de limão, estamos numa época ótima para isso, né? Estamos tomando própolis. Então, o que eu vim para falar com você hoje não é de doença, não é da patogenesia, é da salutogênese. Nós vamos falar de saúde, que é a melhor forma de combater esse momento que a gente vive hoje. Então, voltando lá para o ser humano integral, nós somos corpo, mente e alma, e você já está trabalhando na limpeza do seu corpo, eu te pergunto, de que forma você está fazendo a limpeza da sua mente, a limpeza emocional? Por quê? Porque o nosso cérebro é o cérebro trino, né? Nós temos aí o neocórtex, que é isso que nós estamos usando agora, nosso pensamento consciente, aquele que processa dados. Nós temos o cérebro límbico, que é aquele que trabalha as emoções, né? E hoje estamos vivendo um momento de fortes emoções. E o cérebro reptiliano. O que é o cérebro reptiliano? É aquele
que trabalha em prol da proteção da nossa sobrevivência. Então, se eventualmente nós temos registrado no nosso cérebro reptiliano alguma memória programante que cause medo, ou que eu tenha perdido algum antepassado por conta de determinada enfermidade, de determinada guerra, de determinada doença, o nosso cérebro reptiliano, no momento que estamos vivendo hoje, diz o seguinte: atenção, você está vivendo um período de alerta. Então, você nesse momento poderá estar acionando uma memória epigenética. E todos nós estamos, porque, bem ou mal, direto ou indiretamente, o mundo passou por guerras. Nós passamos pela Primeira Guerra Mundial, né? Anotei até algumas coisas aqui pra gente falar. Nós passamos pela Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918. Então, estamos fazendo hoje aproximadamente 102 anos da Primeira Guerra Mundial. É um ciclo, não é? É um ciclo que estamos vivendo em relação ao que os nossos antepassados já viveram. Depois da Primeira Guerra Mundial, nós tivemos a Segunda Grande Guerra Mundial, que então nós temos esse registro, ainda que determinados países tenham vivido isso de forma menos intensa. De 1939 a 1945, vivemos a Segunda Guerra Mundial. Eu, por exemplo, sou descendente dos meus avós paternos, né, de pessoas que vieram para o Brasil na época da Segunda Guerra Mundial, então em 1938. Então eu parto do pressuposto, eu tenho 48 anos, que muitos de nós temos avós ou bisavós, se você é mais jovem, que viveram a Segunda Guerra, que fugiram por conta da guerra, né? Que sentiram os reflexos da guerra. Então, o que é sentir o reflexo da guerra? Não é só a doença, não é só a enfermidade, não é só a morte, né? Nós vivemos separações, nós vivemos imigrações, nós estivemos, através dos nossos antepassados, em barcos atravessando oceanos para garantir a sobrevivência, como é o caso dos meus avós. A tua receita, né, a história da tua família, com certeza tem alguma pitada disso tudo. Então eu te pergunto, como viveram os teus avós ou os teus bisavós na Segunda Guerra Mundial? Por que eu estou perguntando isso? Por que eu estou te fazendo refletir nisso? Porque nós temos uma memória epigenética. Então, aproximadamente 20% do teu DNA é genético. E 80%, que você deve lembrar, eu lembro muito bem, porque quando estudei isso, foi algo que me deixou muito chocada, registrou em mim um biochoque. Acho que hoje tenho refletido muito sobre isso, porque foi algo que me chamou muito a atenção à época, de que 80% do nosso DNA era lixo. Lixo, gente. E há 12 anos atrás, 13 anos atrás, a ciência então descobre que essa memória que era considerada lixo são as memórias emocionais. Então nós carregamos sim as memórias dos nossos antepassados transcritas no nosso DNA. Muito bem, então vamos lá, pensando de novo. Se os nossos antepassados viveram guerras, se os nossos antepassados se separaram das suas famílias porque precisavam sobreviver, se os nossos antepassados perderam pessoas na guerra ou de enfermidade decorrente de guerra, né? Por quê? Porque a guerra, ela é um momento de muito medo, tal qual estamos vivendo hoje. E o medo faz com que, inclusive por uma questão estratégica de guerra, que as pessoas, que os exércitos tivessem domínio das massas. E isso é histórico, né? Para dominar as massas, basta fazer com que elas tenham medo. Então, eu até te faço uma sugestão para que você pense também quais seriam os interesses econômicos que poderiam estar por trás desse medo que estamos sendo assolados hoje em dia, né? Mas isso é uma questão para a gente falar num outro momento. Ok, então voltando para os nossos antepassados,
que viveram situações muito complicadas, que muitas vezes tiveram que atravessar o navio, um oceano em um navio, ficando 3, 4 meses dentro de uma embarcação, gente. Muitos de nós somos filhos, netos, bisnetos, trinetos de imigrantes. Dentro desses navios havia muita doença, muita enfermidade, muitas pessoas morriam, muitas pessoas eram jogadas ao mar, né? Muitas coisas aconteceram, não só no mar, mas também nos países onde a guerra aconteceu, ou também nos países onde os parentes viviam a guerra de forma indireta. Então, tudo isso que nós vivemos emocionalmente, porque a memória epigenética ela é transcrita no teu DNA, através das emoções vividas. Lembra que eu falei antes que a memória epigenética ela está atrelada às emoções. Então, quando nós vivemos um determinado biochoque, esse é o termo que Hammer menciona em relação ao momento dramático, vivido em isolamento, sem solução, o que nós estamos vivendo hoje, né? Um momento dramático, estamos vivendo literalmente em isolamento e sem solução, né? Sem solução na acepção da palavra, né? É importante que a gente vamos tentar desconstruir isso a partir do momento da capacidade que nós temos em cada um de nós. Bom, então todos nós temos essa memória de medo. Quando nós vivemos um cenário como nós estamos vivendo hoje, né? Então a psicogenealogia trabalha com a repetição chamada síndrome de aniversário. Então, quando nós revivemos datas ou dados parecidos com o que nossos antepassados viveram, nós podemos reativar memórias traumáticas. Bom, esse momento, inevitavelmente, que estamos vivendo hoje, está acionando memórias traumáticas, provavelmente muitas delas não processadas. E o que acontece quando nós não conseguimos fazer a nossa limpeza emocional, né? Que se nós conseguimos trazer à luz da consciência essas memórias. Jung já dizia que se não tornares consciente, não te tornares consciente, o inconsciente vai dirigir a tua vida e tu vai chamar isso de destino. Então eu preciso acionar as minhas memórias emocionais, entender essas memórias epigenéticas traumáticas para que eu possa ressignificá-las e viver esse momento que estamos vivendo hoje, não acionando o cérebro reptiliano, né? Nós temos que acionar um outro mecanismo do cérebro e mais do que o cérebro, nós temos que acionar o nosso coração, a nossa alma, o nosso sentir maior, né? Bom, seguimos. Nós também estamos falando em alma. Quando nós falamos na psicogenealogia que nós temos um inconsciente familiar, uma psique familiar, né? Jung trouxe o inconsciente coletivo e psique é igual a alma, então nós falamos da alma familiar, nós também falamos que somos um ser espiritual e na nossa caminhada espiritual nós também vivenciamos muitas situações que ficam transcritas, né, nessa psicosfera, né, nisso que está além do nosso corpo, que está, porque eu te convido a pensar, e eu acredito que muitas pessoas ainda pensem assim, que a nossa mente está dentro do nosso cérebro. Seria como a gente imaginar, de forma muito infantil, que os programas de televisão são feitos dentro do aparelho de televisão, como se os programas de rádio fossem feitos dentro do rádio, né? Então a nossa mente, ela também não está dentro do nosso cérebro. Nós estamos interconectados. Todos estamos interconectados em rede nesse momento. E esse momento de medo, né, que nós estamos acionando de forma muito coletiva, nós estamos também emanando e recebendo, estamos na mesma sintonia, né, dessa energia de tensão, de caos, de medo da morte, do medo da falta de comida, do medo ou da tentativa de sobrevivência que passaram os nossos antepassados, né? Nós temos a Terra, por exemplo, tem um movimento chamado Ressonância Schumann, e esse movimento chamado Ressonância Schumann é a mesma energia
que o nosso, olha, tem uma mosca aqui, gente, que o nosso cérebro vibra, que o nosso coração vibra e que a Terra vibra. Nós estamos interconectados, corpo, mente, alma e cosmos, tudo vibra na mesma frequência. Então estamos vibrando realmente um momento muito particular da nossa existência, que já vivemos em outras épocas, em outras décadas de enfermidade, e estamos reverberando na mesma frequência. Isso quer dizer que quando nós estamos na mesma sintonia, nós emanamos e recebemos aquelas intenções. Se nós estamos vibrando numa frequência de medo, nós vamos receber a mesma emanação daqueles que têm medo. Se eu elevar a minha frequência vibracional, eu estou me protegendo, inclusive, do recebimento desse medo do inconsciente coletivo. Então, nesse momento aqui, te convido para que você pense, e eu vou dar algumas sugestões para que a gente faça isso, a vibrar numa outra frequência, numa outra emoção. Porque é inevitável que você tenha aí a orientação da escola dos teus filhos, que eles não vão mais para a escola, alguma viagem tua que foi cancelada, a empresa que você trabalha pediu para você trabalhar home office. Vamos viver agora um momento de convívio familiar. Ai, que interessante, né? Estamos vivendo um mundo tão frenético, onde ninguém tem tempo para nada, e de repente o mundo também te convida para uma internacionalização, né? Para que você olhe para dentro de você, para que você, quem sabe, conviva mais com as pessoas da tua família, né? Para que você olhe mais para dentro de você mesmo, para que você entenda o para que você veio, para que você pense qual o sentido da tua existência, para que você está aqui. Então aproveite, faça do limão uma limonada e aproveite esse momento que nós estamos vivendo de afastamento social e faça uma reconexão interna na sua família, com as pessoas da tua família, de você com você mesmo. Faça reflexões do que você veio fazer na vida, qual é o sentido da tua dor, sentido da enfermidade, sentido da tua existência e qual é o propósito dela, porque nenhum de nós veio nessa vida por acaso. Bom, eu coloquei aqui para que a gente pense nessas memórias epigenéticas que nós estamos acessando agora, memórias de morte, memórias de fome, memórias de caos, memórias de medo. Nós vivemos aí peste negra bubônica, nós vivemos em 1817 a 1824 um período de cólera, estamos fazendo 200 anos desse momento, né? Então, por que eu estou citando o tempo? Porque nós estamos revivendo ciclos constantemente. Não só nós, por óbvio, nós não vivemos 200 anos, mas os nossos bisavós, tataravós, certamente viveram esse momento. E essa energia, e essas emoções, e essas memórias estão transcritas e você está acessando elas nesse exato momento de forma inconsciente. Além disso, nós tivemos uma época de 1850 a 1950 de tuberculose. Então, minha mãe, por exemplo, nasceu em 1944. Então, meus pais já estavam vivos quando a gente viveu essa época de tuberculose, que também tem a ver com o medo, ele aciona automaticamente os pulmões, né? Então, quando a gente fala na biodecodificação, da nova medicina germânica, do medo da morte, do medo da invasão do meu território, né? Meu território é meu corpo, meu território é minha casa, meu território seria um vírus entrando no meu país, entrando na minha cidade, entrando na minha casa. Então, automaticamente você vai acionar, né? Não só o pulmão, mas em todos os teus órgãos vão reverberar esse medo da invasão do teu território, né? Poderíamos até aqui falar que além das doenças pulmonares, você poderia ter algumas complicações de bexiga, perder xixi, né? Para marcar esse território, dizer esse território aqui é meu, você não entra. Então olhar de que forma nós estamos sentindo no nosso corpo esse momento que nós estamos vivendo. Então, tuberculose, 70 anos, varíola de
1896 a 1980, olha quanto tempo que isso aproximadamente se erradicou. Estamos há 40 anos, né, desse caos vivido por conta da varíola. E de 1917 a 1927, viveu-se também uma doença chamada doença do sono ou encefalite letárgica. É muito interessante, e isso então faz aproximadamente 100 anos, né? É muito interessante porque no Netflix tem um documentário que fala de algumas crianças. Eu não lembro agora, depois até vou postar nos comentários deste vídeo. É uma doença onde as crianças que são filhos de imigrantes estão tendo novamente esse sintoma. É como se a frequência vibracional, a frequência de onda fosse se reduzindo e a pessoa entrasse realmente num estágio letárgico, como se não tivesse vida, né? Como se estivesse morta. Ela inclusive se alimenta por sonda, não tem nenhuma causa detectada, né? Eu penso, analisando friamente por conta da psicogenealogia, de que estas crianças que estão vivendo esse momento hoje, né? Esse documentário está no Netflix, que são crianças que estão vivendo um momento migratório. Nós estamos vivendo esse movimento de novo da Venezuela, né? De outros países que estão migrando. Nós mesmos, enquanto brasileiros, estamos migrando de novo para Portugal. Nós estamos acionando alguma memória traumática vivida pelo nosso sistema familiar, então do transgeracional. E as pessoas entram nesse movimento letárgico. E é bem bacana que a partir desta enfermidade, que ninguém sabia como resolver, de repente aparece um médico chamado Oliver Sacks. E ele diz o seguinte: toda doença é um problema musical e toda cura uma solução musical. E a partir de ouvir música, porque a música aciona um outro local do cérebro. Também tem um documentário muito bacana no YouTube que fala sobre aonde a música pode atingir a mente, né, ou o cérebro de pessoas, inclusive com doenças psíquicas, e que estão ali num movimento similar a esse de letargia, e eles voltam à vida normal, eles dançam, eles conversam, porque realmente a música tem um poder de atingir um espaço, uma particularidade do cérebro, ou da alma, eu diria assim, pra gente pensar, né, e nos reconecta com o todo que somos. Então eu achei muito interessante que na Itália, por conta desse momento de reclusão social, num determinado horário as pessoas vão à janela e tocam músicas, né, com os instrumentos musicais. A Itália tem nos mostrado essa alegria que é típica dos italianos, né, vivendo esse caos de uma forma alegre. E essa é a grande receita, né? Essa é a grande receita para a gente pensar, porque o medo vai te causar uma queda do teu sistema imunológico, e a queda do sistema imunológico te faz ficar suscetível a qualquer tipo de enfermidade, né? Não só o coronavírus, mas você pode então acessar vários outros sintomas, inclusive vividos pelos teus antepassados, certo? Então, alertando aqui, porque nós então vivemos momentos onde nossos antepassados tiveram que ficar reclusos, né? Vai aí desde a época da lepra, onde as pessoas não podiam, elas eram excluídas, elas não podiam ter contato, desde a época da tuberculose, né? Desde a época das imigrações, desde a época da guerra, onde muitas pessoas ficaram refugiadas, nós vivemos muito recentemente aí o genocídio de Ruanda, é algo que assola a nossa porta e não fazem 20 anos, onde grupos étnicos se mataram reciprocamente, né, por questões, enfim, sabe-se lá o motivador disso. Então eu te convido para que nesse momento você não faça só a limpeza do corpo físico, né, mas para que você também faça uma limpeza da alma. E uma limpeza da tua mente, para ver o que você está pensando, o que você está consumindo, o que você está recebendo de energia, o que você está emanando de energia. Porque se nós acreditamos, e eu acredito piamente, de que nós temos um poder
mental, que nós temos um poder espiritual, né? Já disse Jesus, se tiveres fé, farás o que eu faço e muito mais. Se nós tivermos fé, se nós trabalharmos nossa capacidade mental, nós conseguiremos cocriar, né? Recriar, criar um novo ambiente físico, mental, emocional e, por que não, espiritual, né? Essa psicosfera que nós estamos vivendo, nós precisamos trabalhar em prol dela, tá? Outra questão que eu queria te alertar, para que você pense, são coisas para a gente conversar, para a gente pensar. Na Bíblia está escrito 365 vezes a expressão não temas ou não temais. Por que será 365? Será que existe coincidência? Será que Deus quis nos deixar esse legado de que nós não precisamos temer mal algum? E a partir do momento que a gente vê que tem algo acontecendo e a gente fica receoso e a gente olha para essa situação e a gente tem medo, a gente não discute, a gente não questiona essa sabedoria de Deus, de que sabe que está tudo certo. E quando a gente fala em psicogenealogia, a gente trabalha de que se você está numa determinada família, você está na família certa. Se você tem eventualmente um pai, uma mãe tóxica, que você tem problemas com ele, antes de você julgá-los, você tem que pensar, você está com os pais certos, porque tem algo para você olhar ali, para você fazer uma nova homeostase, não só em relação às relações pais e filhos, mas em relação ao teu sistema familiar. E nós, enquanto humanidade, também, né? Nós estamos vivendo um momento correto, não tem nada de errado, mas nós somos chamados para analisar, para pensar, para entender o para que estamos vivendo tudo isso, né? Esse é um grande mote da psicogenealogia evolutiva, nós trabalhamos muito com isso. E quando a gente fala em coronavírus, né? Na árvore da vida, nós estudamos na Cabala, a corona é a parte da cabeça, é a maior, é a sefirot mais alta da árvore da vida, que ela representa o crístico, né? O pensamento crístico, o Pai, né? A cabeça espiritual, não a nossa, né? E o que a gente precisa olhar para essa expressão corona, né? Coroa. O que nós temos que olhar para o que nós estamos vivendo, pensando, né? Coroa, cabeça, né? Coroa espiritual, conexão mental. Você está olhando para o que você não viu, talvez, do que passa dentro da tua mente? Você está em conexão espiritual, né? Você está acionando o teu poder de fé? Porque Jesus disse, se nós tivermos fé, faremos o que ele fazia, que era muito e muito mais. Você está acionando este poder? Ou você está com medo? Ou você está duvidando desse poder? Isso que eu te convido a pensar. E para acionar essa fagulha potente de cura, né, de entendimento. E para que também a gente reflita como nós estamos vivendo enquanto humanidade. Porque nada acontece para nós por acaso. Tudo é sincrônico, tudo é um mecanismo vibracional, tudo tem um movimento yin e yang, tudo de certa forma apresenta uma forma dual, né? Que é complementar, porque o que é o dia e a noite se não um ciclo? O que é a sombra e a luz, né? Se não olhar para a sombra como a ausência de luz. O que é o frio e o calor? Se não olhar para o frio como a ausência de calor. Então tudo é uma coisa só, mas nós pensamos de uma forma dual. Então nós temos que olhar para o que essa palavra corona, que quer dizer cabeça, né? Cabeça crístico, corpo crístico, quer que a gente olhe nos nossos pensamentos. Nunca na humanidade se discutiu tanto a mente, né? O cérebro nunca aprendeu sobre ele mesmo tanto quanto nós estamos vivendo no momento de hoje. Decodificando a palavra corona, que nós temos o curso na psicogenealogia de decodificação de nomes, nós temos ali, olha que interessante, decodificando a palavra corona, ela vem para comunicar,
dar ou impor. Então vem para comunicar o que não foi visto, algo que não foi visto, dentro da parte psíquica, da parte mental, da parte do nosso eu em relação ao nosso pai crístico, né? Então não tô falando aqui de religião, tô falando da tua conexão com a tua fé. Está falando de planejamento. De novo, ela alerta o que não foi visto, então 2 vezes essa palavra nos chama atenção ao que não foi visto. Fala também de mudanças, matar e morrer. Esse matar e morrer, gente, não é a questão da morte propriamente dita do corpo físico, mas será que nós não estamos realmente vivendo um momento de matarmos algumas crenças dentro de nós e vivermos de uma outra forma, de uma forma crística, de uma forma mais potencial das nossas capacidades, dos nossos poderes internos, que a gente possa realmente purificar a humanidade a partir do que viemos fazer aqui. E por fim, essa palavra corona também nos fala de novos inícios, levar adiante. Ela representa também o elemento ar, que é o elemento espírito. Então, resumindo tudo isso, ela vem nos convidar, ela vem nos comunicar, ela vem nos pedir para olhar o que não está sendo visto em relação ao nosso movimento espiritual, ao nosso movimento mental, né? A nossa limpeza, né, do nosso agir. Nunca se falou tanto em mente, nunca vivemos situações tão diferentes na nossa caminhada de vida. Na própria formação temos comentado muito sobre o que está sendo feito com os embriões que estão sendo congelados para dar novas vidas para aqueles que não podem engravidar, entre aspas, né? Porque nós, quando falamos de biopsicogenealogia, nós dizemos que toda a infertilidade é decodificável, né? Então nós podemos fazer um aporte muito importante para aquelas pessoas que estão fazendo tratamento médico em relação ao olhar dessa programação epigenética da árvore genealógica em relação à dificuldade de engravidar. O que está sendo feito com esses embriões, né? Que são almas que estão ali congeladas, conectadas. A própria palavra corona no hebraico, ela é traduzida, tirando as 2 primeiras letras, ela representa pela sua numeração a palavra frio, né? E frio, segundo alguns cabalistas, né? Alguns falam da questão do espermatozoide. E por que frio, né? Porque o hebraico ele tem toda uma interpretação particular a ser feita. Ele ejacula, né? O espermatozoide sai e automaticamente a temperatura interna é maior do que a temperatura interna. Então esta própria palavra nos decodificando, né? Nos convida a olhar o que nós estamos fazendo em relação aos nossos filhos, em relação à parte de sexualidade, em relação a própria movimento de fertilização, do que nós estamos fazendo com esses óvulos, o que nós estamos fazendo com esses seres, né, com esses embriões que estão ali congelados, respeitando todo o olhar em relação a isso, divergente. É uma preocupação, né, que a gente tem, o que fazer com aquilo. Eu fiz uma fertilização, engravidei, e agora? O que eu faço com aqueles embriões congelados? É algo que é uma pergunta que nos bate a porta todos os dias, né? Quem sabe estamos realmente vivendo um momento de reflexão para que a gente perceba novos movimentos de como nós estamos vivendo esse momento de hoje, e que nós poderíamos talvez repensar um movimento de vida mais consciente. Bom, falamos já de várias coisas. Eu quero então falar para você, convidar a você a reverberar uma energia diferente, porque eu realmente acredito que nós somos criadores da nossa realidade, da nossa saúde. Nós criamos um ambiente propício para a enfermidade física, né? Psíquica,
emocional e espiritual. Então eu te convido a você se conectar com a tua árvore genealógica, que você se conecte com a tua espiritualidade, independente da forma com que você professe a sua fé, independente da religião que você tem. Eu te convido para que você se conecte com essa força dos teus antepassados, porque se você está aqui, alguém passou pela guerra. Se você está aqui, alguém passou pela enfermidade e sobreviveu. Se você está aqui, alguém venceu o medo. Então, ao invés de nos tornarmos massa de manobra, ao invés de nós nos tornarmos passivos em relação ao medo, em relação à dor, em relação à enfermidade, eu te convido agora a acionar o